Bom dia. Nesta videoaula, nós vamos a continuar falando sobre máximos e mínimos de uma função de várias variáveis, né? Em particular, vamos a fixar nossa atenção para uma função de duas variáveis. No entanto, vamos a indicar um critério de condição suficiente para saber quando uma função atinge seus valores extremos, né? Ou seja, o valor máximo e ou mínimo, né? Tudo bem? Lembremos que na aula passada, nós já tínhamos falado sobre esse assunto, né? Introduzimos a definição de máximos e mínimos de uma função de várias variáveis e falamos da condição necessária para que uma função atinja o máximo, né? Qual era essa condição necessária? Vejam, né? Se de alguma forma a gente sabe que essa função atinge seu máximo e o mínimo em um determinado ponto, né? Ou em determinados pontos, qual é essa condição, né? Essa condição baseia-se no fato do cálculo 1, né? Do teorema de Fermat, que diz, né? Se uma função de uma variável real atinge seu valor extremo num determinado ponto, então o que significa isso? Necessariamente a derivada nesse ponto é igual a zero. Essa é condição necessária. Por que condição necessária, né? Porque a inversa ou a volta não vale. Ou seja, se a derivada de uma função é igual a zero em um ponto, não necessariamente a função atinge máximo e mínimo nesse ponto. Tudo certo? Possa ser que atinja, com certeza pode ser que atinja, mas não necessariamente é uma lei, digamos. A derivada aqui é igual a zero. Então, nesse ponto aqui, o ponto crítico, né, onde a derivada se anula, a função atinge máximo ou mínimo. Tudo certo? Mas, se você sabe de alguma forma que a função atinge máximo ou mínimo nesse ponto, automaticamente a derivada parcial, com relação às derivadas parciais, né, se falamos de função de várias variáveis, ela é igual a zero. E os pontos onde a derivada é igual a zero, como falamos, se chamam pontos críticos. Tudo certo? Então, veja que esse critério aí da necessidade, né, não é muito completo para a gente poder analisar os máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Então, agora vamos introduzir a condição de suficiência, e isso aí nos vai dar uma forma mais geral para poder lidar com esses assuntos. Tudo bem? Então, vamos começar. Vejamos agora. Vai ser as condições suficientes para atingir os valores extremos. Certo? De fato, então, vamos a lembrar de uma coisa. Nós já vimos na aula passada a fórmula de Taylor para uma função de n variáveis. Certo? A fórmula de Taylor, como já vimos anteriormente, é dada por essa expressão aqui, né? Por essa expressão que está aqui. Vejam, aqui tem vamos a distribuir em série de potências, né? Aqui, na vizinhança do ponto x0. Certo? Primeiro calculo o valor da função em x0. E aqui temos a combinação de todas as variáveis, aliás, de todas as derivadas parciais. Tá certo? Até a ordem m-1. E aqui esse Rm, como dizemos aqui, é o resto, né? É o resto. Certo? Tá certo? Então, nós podemos escrever da seguinte forma aqui. Vamos a desconsiderar os termos aqui da série de potência que contém as derivadas de ordem 3. Vamos a fixar só a derivada de ordem 2. Né? Então, aqui tem esse f de x0 aqui. Vamos a colocar do lado esquerdo, como podem ver aqui. E aqui, o primeiro termo que aparece seria a diferencial da função. Veja que a diferencial da função é a combinação das derivadas parciais de primeira ordem, não é? E aqui a diferencial de segunda ordem é a combinação de todas as derivadas parciais de segunda ordem, certo? Então, essa expressão aqui que estou manuseando aqui, esse aqui é o desenvolvimento da fórmula de Taylor, só considerando as derivadas parciais de segunda ordem. Certo? Então, o resto aqui, ele começa com as derivadas parciais de terceira ordem, para frente. Certo? E aqui tem uma notação, né? A diferencial de segunda ordem da função f no ponto x0 é dada por essa somatória aqui, ou por essa combinação linear de todas as derivadas parciais de segunda ordem calculadas no ponto x0 e multiplicada por seus respectivos diferenciais, né? Certo? Por exemplo, aqui vamos supor aqui um exemplo, né?
A segunda derivada da função f, quando deriva com relação a x1 e x2. Então, aqui você vai multiplicar por x1, o diferencial de x1, diferencial de x2. Mas aqui tem todas as combinações, né? Certo? Vejam, então, aqui, uma coisa importante aqui, o sinal da segunda diferencial aqui vai desempenhar um papel importante para determinar o tipo do valor extremo que a função vai atingir. Se vai atingir máximo ou mínimo. Isso vai estar ligado com o sinal da diferencial de segunda ordem. Certo? Essa é uma promessa que nós vamos a mostrar daqui a pouquinho. Tudo bem essa introdução até agora, antes de passar ao próximo slide? Para mim é importante que ao menos vocês comecem a entender. Se alguma coisa eu não tenho nenhum trabalho em voltar a explicar. Tudo certo, Laura? Samara, Nilton, Samuel, né? São os nomes que aqui estou visualizando aqui no chat. Professor, o senhor pode explicar de novo essa parte? Vamos lá. Veja que nós queremos dar uma condição suficiente para como a gente saber calcular o máximo e o mínimo de funções de várias variáveis. Certo? Essa é a promessa. Então, vamos a começar da seguinte forma, né? Como começamos? Nós começamos com a fórmula de Taylor para uma função de várias variáveis. Essa fórmula de Taylor aqui, ele já foi estudado em aulas anteriores. Não lembro qual aula foi, mas já foi estudado, certo? Então, essa, na verdade, se vocês querem visualizar para o caso particular, por exemplo, né? Caso particular, da função de uma variável. A fórmula de Taylor, ela permite que encontrar uma série de potências na vizinhança de um ponto x0. Uma série de potências na vizinhança de x0. Ou seja, você tem a função elementar, vamos supor, seno de x, vamos supor, né? Seno de x vai ser igual, você vai colocar seno de x, você quer desenvolver uma série de potências na vizinhança do ponto 2, por exemplo, né? O que significa isso? Você vai escrever como o seno de x como uma série de potências, só que potência de que forma? Da forma x menos 2 elevado a algum expoente, né? Tá certo? Uma combinação aqui. Isso que permite a fórmula de Taylor. E um caso particular que nós sabemos é o caso de Maclaurin, né? Quando esse x0 é igual a 0. Certo? O desenvolvimento em série de potências, tranquilamente, né? Para o caso de funções de várias variáveis, agora nós temos série de potências também na vizinhança de x0, né? Só lembrando que o x, aqui nesse caso, é um vetor. Tem n componentes. O x0 também é um vetor, n componentes. Então, a fórmula é dada por esse aqui, né? O segundo termo que você observa aqui são as combinações de todas as derivadas parciais até a ordem m-1. Até a ordem m-1. Tá certo? E aqui tem o resto, né? O resto que está aqui. O resto que está aqui, ele começa a partir das derivadas parciais de ordem m para frente. Tudo certo? Tá. Então, de todas essas aqui, nós vamos só fixar nossa atenção da seguinte forma. Nos dois primeiros termos das derivadas parciais, que seria aqui a diferencial de primeira ordem. O que é a diferencial de primeira ordem? Como podem saber, né? Nesse caso, vai ser a somatória de todas as derivadas parciais de primeira ordem, valuadas no ponto x0 e multiplicadas por seus respectivos diferenciais. Por exemplo, né? Vamos supor que tem de duas variáveis. Então, a função seria f de x1 e x2. Então, o que seria esse diferencial aqui? Seria a derivada parcial de f com relação a x1, valuada no ponto x0. Olha que x0 tem dois componentes, não? Vezes diferencial de x1, mais derivada parcial de f com relação a x2, valuada no ponto x0, vezes de x2, certo? Isso já vimos aqui. E aqui nós temos a diferencial de segunda ordem da função f valuada em x0. Então, aqui seria todas as combinações das derivadas parciais de segunda ordem. Parou aqui, né? E aqui, para frente, nós temos aqui o resto. Então, aqui, o resto, como eu dizia aqui, ele vai começar a partir das derivadas parciais de terceira ordem para frente. Combinação, né? Então, mas o que vai desempenhar um papel importante para nós podemos saber quando a função atinge o máximo ou mínimo vai ser o sinal da segunda diferencial.
o sinal da segunda diferencial. Se vocês lembram, aquele critério também que temos para encontrar o máximo e mínimo de uma função, qual era aqui, né? A derivada de primeira ordem se anula nesse ponto, aí você calculava a segunda derivada, não calculava a segunda derivada. Se a segunda derivada nesse ponto, no ponto crítico, né, é maior que zero, a função atinge mínimo. Se a segunda derivada é menor que zero, a função atinge mínimo. Muito parecido com isso que vamos ver aqui. Então, vejam aqui, para o cálculo real 1, né, o sinal da segunda derivada é importante, ele vai dizer se a função atinge máximo ou mínimo nesse ponto. Tá certo? E se a segunda derivada se anula, o que dizemos? Que então a função tem um ponto de inflexão, né? Então aqui vai ser a mesma coisa. Se a segunda derivada se anula, então ali não vamos ter nem máximo nem mínimo. Tudo certo? Tá, vamos lá. Vamos continuar. Bom, vamos agora a detalhar qual seria a cara da diferencial de segunda ordem da função f calculada no ponto x0, né? Veja aqui. A segunda diferencial da função f calculada no ponto x0, podemos escrever como sendo aqui, né? Diferencial de x, veja que diferencial de x é um vetor, tá certo? Aqui esse t que está aqui significa transposta, né? Por exemplo, se você tem aqui um vetor coluna, ele vai virar vetor linha. Então, a transposta do vetor coluna seria o vetor linha, né? E a transposta do vetor linha seria um vetor coluna. Por exemplo, né, você tem uma matriz 2x3. A transposta dessa matriz vai ser uma matriz 3x2. Trocar as linhas para as colunas. Então, aqui temos aqui a transposta da diferencial. Aqui temos a matriz A. Vamos ver, a matriz A vai ser... Veja que a matriz A, todas as entradas da matriz A são derivadas parciais de segunda ordem, só que na primeira linha, veja que na primeira linha você tem o quê? Você vai ter as derivadas parciais de segunda ordem, todas começando com a primeira você vai derivar com relação a x1. Aí depois, com relação a x1, você vai derivar todas. Deriva normalmente com x1, seria a primeira entrada. Aí deriva aqui com relação a x2, a segunda entrada. Até chegar à entrada, digamos, 1n, né? Que seria a derivada de x1, que já tinha, e aí deriva com relação a xn. Na segunda linha, agora você primeiro vai derivar com relação a x2, logo após vai derivar com todas as combinações, com x1, depois x2, x3, x4. A mesma coisa com a enésima linha. Primeiro deriva com relação a xn, logo após deriva com relação a x1, aí a próxima deriva com relação a x2, depois a x3, até chegar até xn. Tudo certo? Então, essa seria a matriz A. E aqui, como eu disse aqui, a diferencial seria a transposta, né? De tal forma, veja que quando você faz a multiplicação dessas matrizes aqui, dessas três matrizes, o resultado vai ser um número real. Tá certo? E está claro, veja aqui. A diferencial de x é um vetor coluna. Não é aqui? Qual a dimensão desse vetor coluna? Ele tem n linhas e uma coluna. Então, o vetor diferencial de x, um vetor ou uma matriz, né? Uma matriz de ordem n por 1. N linhas e uma coluna. Quando você encontra a transposta, então vai ser 1 por n. Tá certo? Então, aqui você tem que a dimensão da diferencial transposta vai ser 1 por n. A dimensão da matriz A é n por n. Tem n linhas, n colunas. Certo? E a dimensão como falamos aqui, da diferencial de x é n por 1. Então, quando você faz a multiplicação, o resultado vai ser um número real. Certo? Então, esta aqui seria a cara, então, da diferencial de segunda ordem. Veja que todas elas, aqui as segundas derivadas, todas elas estão calculadas no ponto x0. Tranquilo? Tá. Antes de continuarmos com a análise do sinal da diferencial, né, que acabamos agora de definir aqui, vamos lembrar alguns conceitos de álgebra linear. Mas esses conceitos que vamos lembrar, provavelmente vocês não estudaram ainda, né? E provavelmente nem vão estudar, talvez. Não sei se entra na grade de vocês, mas ainda assim, eu vou anunciar. Certo? Porque eu acho que esse aqui vocês estudam em álgebra linear e aplicações.
álgebra, geralmente esse aqui é dado para um curso de bacharelado em física. Foi esse que lecionei, foi o ano passado mesmo. Então, esse aqui vocês vão ter, vocês já devem estar tendo álgebra linear agora, né? Não sei se chegaram aqui, vão chegar, logo vão chegar essa parte, então, vamos adentrar um pouquinho, velho. Diz-se que a função φ, veja aqui, φ, ela está definida em Rn, a valores reais, né? Associada a uma matriz simétrica, A, matriz simétrica A de dimensão n por n, definida por, né? Veja que a função aqui, ele vai pegar um vetor em Rn. Qual a cara dessa função aqui, né? Veja que essa matriz aqui é fixa, e aqui aplica o vetor, né? De tal forma que se você faz essa multiplicação de matrizes, o valor vai ser um número real, né? Então, quando a função tem essa cara que está aqui, decimos que isso aqui é uma forma quadrática. Tá certo? Uma forma quadrática. Então, o que vamos a fazer agora com relação a essa forma quadrática? É o seguinte, né? Diz-se que a forma quadrática, φ de x, é positivamente, e aqui em parênteses negativamente, né? Primeiro, positivamente definida, se para qualquer x, ou para qualquer vetor de Rn, o φ de x é maior que zero. Certo? E ele é negativamente, sim, φ de x é menor que zero para qualquer vetor n-dimensional. Certo? Então, positivo e negativamente. Obviamente, escrito dessa forma vai ser complicado também entender, mas a gente vai simplificar daqui a pouquinho, né? Vejam que em álgebra linear, geralmente, esse é o fato da função ser, da forma quadrática ser positivamente definida ou negativamente definida, está ligado com os sinais dos autovalores da matriz simétrica. Uma matriz é simétrica, quando uma matriz é simétrica, né? Quando os elementos que estão acima e abaixo da diagonal principal são iguais, por exemplo, né? Se você tem uma matriz, por exemplo, a 2 por 2, vamos a dizer quais elementos seria A11, A12, A21 e A22. Um minutinho aqui. Parece que alguém queria entrar. Tá certo? Vamos aqui, vamos a voltar. Então, quando é simétrica, significa que A12 tem que ser igual a A21. Então, as entradas simétricas com relação à diagonal principal são iguais. Obviamente, a matriz tem que ser quadrada, né? Tudo certo? Mas aqui, em vez de adotar esse critério dos autovalores, né? Nós vamos a usar um critério mais fácil, se chama critério de Sylvester. Certo? Mas antes de enunciar o critério de Sylvester, vamos a introduzir a definição de minor. Certo? O que se chama minor? Por exemplo, você tem aqui uma matriz quadrada, simétrica, n por n. Para introduzir o minor não precisa ser simétrico, basta que seja quadrada, tá certo? Aqui que vamos a chamar de minor, né? De uma matriz quadrada, n por n. Aqui tem uma simétrica, né? O seguinte, você calcula o determinante da matriz 1 por 1. Obviamente, a matriz 1 por 1 seria o primeiro elemento, né? Seria o elemento A1. Portanto, o determinante, por definição, seria o primeiro elemento, seria A1. Depois tem o determinante da matriz 2 por 2, seria... aqui vou ver se consigo marcar. Vamos ver se consigo marcar. Esse. Tá certo? Esse seria a matriz 2 por 2. Portanto, o determinante dele, vamos a indicar por determinante de 2. Certo? E depois pegamos a matriz 3 por 3, e assim por diante, né? Então, o determinante de todas essas matrizes de ordem menor que n, inclusive a própria aqui, chama-se minores da matriz A. Portanto, menores são os determinantes. São os determinantes de todas as matrizes de ordem menor que n, e incluída a própria matriz. Tá certo? São os menores. Então, o critério de Sylvester, ele vai dar um resultado ou uma regra que vai envolver os sinais desses determinantes. E acreditem, calcular determinantes é muito mais fácil que calcular autovalores. Tá bom? Primeiro você tem que calcular... Então, vamos lá. Então. Vamos anunciar o critério de Sylvester. O critério de Sylvester é fácil de enunciar.
vai ser um pouco difícil de provar. Então, vamos lá. Para que a forma quadrática, phi de x, lembramos que a fórmula quadrática é definida lá acima, né? Vamos ver como que foi definida a forma quadrática para vocês verem aqui. Aqui, certo? É a transposta do vetor n-dimensional, a matriz quadrada aqui simétrica, e aqui tem o vetor n-dimensional. Certo? Vamos voltar ao teorema aqui. Para que a forma quadrática φ de x seja definida positivamente, é necessário e suficiente que todos os binômios que acabamos de definir agora sejam positivos. Certo? Fácil. Se todos os binômios da matriz simétrica todos são positivos, veja que os binômios são os determinantes, né? Se todos são positivos, então dizemos que a forma quadrática está definida positivamente. Perfeito. Para que a forma quadrática φ de x seja definida negativamente, é necessário a alternação dos sinais. Veja aqui. O primeiro elemento, ou a primeira entrada, tem que ser menor que zero, ou D1, né? Que D1 seria a primeira entrada. Aí depois você vai alternar os sinais. O segundo menor maior que zero, o terceiro menor menor que zero, né? Tem menos, mais, assim por diante. Tem que ter essa alternância. Tudo certo, então? Vamos agora, então, a relacionar o teorema de Silvestre com o que estamos querendo encontrar, né? A condição suficiente para atingir máximos e mínimos. Eu vou parar por aqui e vamos para o chat ou algumas perguntas, se está tranquilo por aqui. Alguma dúvida? Ao menos é importante saber o esquema, né? O que estamos querendo fazer. Tudo bem? Alguma manifestação? Acredito que deu para entender até agora, professor Samuel. Sim, quem está falando? Não sou eu, acho que vai ficar mais claro quando eu estiver com o exemplo. Isso. Por enquanto, como eu falei, é o esquema, né? Obviamente, como eu falei, tem alguns elementos que vocês ainda não estudaram, tá? Talvez estejam estudando por primeira vez, né? Minor, por exemplo, no teorema de Silvestre, essas coisas. Forma quadrática. Mas o importante é que aqui... Oi? Nessa última parte do teorema, pode alternar essa ordem aí? Por exemplo, Não, tem que ser assim mesmo, como está. Isso. Como está? Certo, tá. Samuel falou que está tudo bem, né? Tudo bem, então vamos lá. Vamos continuar. Agora, veja, vamos relacionar o seguinte, né? Seja a função de n variáveis, aqui estou escrevendo de classe C2, né? Basta que seja de classe C2. Vamos anotar a IJ. O que é a IJ? A IJ é qualquer derivada parcial de segunda ordem, calculada no ponto x0, e quando você deriva com relação a xi e xj. Por exemplo, se aqui fosse A12, por exemplo, A12, como que seria a cara de A12? Seria a segunda derivada parcial de f calculada no ponto x0 e derivada com relação a x1 e x2. Se fosse, por exemplo, A11, ou seja, I igual a j, por exemplo, A11, A22, A33, então aqui seria a derivada parcial de segunda ordem, calculada no ponto x0, quando você deriva com relação a x1, por exemplo, duas vezes. Se fosse A22, deriva com relação a x2 duas vezes. Se fosse A33, e assim por diante. Então, a IJ é qualquer derivada parcial de segunda ordem, que deriva com relação a xi e xj, né? E calcula x2. Tudo certo? Aqui é fácil ver, aqui sim é fácil ver, né? Tem o teorema de Schwarz, que a gente viu aqui, né? Que se a função é de classe C2, então as derivadas parciais de segunda ordem são iguais, independente da ordem que você vai derivar. Né? Inclusive, provamos esse resultado, né? O teorema de Schwarz. Então, por exemplo, falamos que AIJ é igual a JI pela própria definição, né? Quando você calcula a segunda derivada parcial, por exemplo, com relação a x1 e depois com relação a x2. É a mesma coisa que se você deriva com relação a x2 e depois com relação a x1. E, além do mais, nós provamos ainda um resultado maior, né? Qualquer derivada parcial de qualquer ordem, elas comutam. Tá bem, Cássio?
Veja aqui vamos a considerar a seguinte forma quadrática. Π de x vai ser de que forma, né? A somatória de j, que vai de 1 até n. E eu aqui tenho a ij, aqui tenho diferencial de xi e diferencial de xj. Tá certo? Essa aqui é uma forma quadrática. Então, vejamos aqui. Se, ou seja, M0 que está aqui, quais são as componentes de M0? M0 seria ponto x0, na verdade, né? Aqui nós temos as componentes do vetor x0, né? x1, 0, x2, 0. Um ponto crítico da função f. O que significa que é um ponto crítico, né? Um ponto onde as derivadas parciais se anulam, não é? As derivadas parciais de primeira ordem se anulam. Então, né? Se a forma quadrática de 0,2 que está aqui é definida positivamente, se você de alguma forma sabe que é definida positivamente, né? O que segue? Segue que o ponto M0 é ponto de mínimo local. Se ele está definida positivamente, então M0 é ponto de mínimo local. Se a forma quadrática φ de x é definida negativamente, segue que o ponto M0 é ponto de mínimo local. Agora eu vou chamar a sua atenção para o cálculo 1, cálculo real. O que diz aqui? Se a segunda derivada se anula, não, é maior que zero no ponto crítico, a função atinge mínimo. Tá como está aqui. Se é definida positivamente, segue que o ponto é ponto de mínimo local. Se a segunda derivada calculada no ponto crítico é menor que zero, a função atinge máximo local. Tá parecido com esse que está aqui. Né? Se a segunda, a forma quadrática aqui é definida negativamente, segue que o ponto M0 é ponto de máximo local. Tudo certo? Né? Tem uma analogia para poder lembrar, ao menos, né? Então, vamos a provar esse teorema. Fica mais fácil. A demonstração não é difícil, vejamos, né? Já foi visto acima que, pela fórmula de Taylor, podemos escrever o desenvolvimento da função f de classe Cn na vizinhança de x0 na seguinte forma. Certo? Isso aqui nós sabemos já. Isso aqui é para a fórmula de Taylor, né? Aqui tem f de x, na verdade era igual a f de x0, mas eu passei esse f de x0 para o lado esquerdo, né? Aqui, como dizíamos, tem o diferencial de f de x0, que seria a combinação das derivadas parciais de primeira ordem, calculadas em x0, e aqui esse termo aqui, diferencial de segunda ordem, seria a combinação de todas as derivadas parciais de segunda ordem, e aqui colocou o resto, né? Começando com as derivadas parciais de terceira ordem. Certo? E a cara da diferencial de segunda ordem, como que disseram, é essa forma que está aqui. Depois escrever assim. Como também já vimos, quando a gente estudou derivadas de ordem superior e diferenciais de ordem superior. Digamos essa forma que está aqui. Ou, se você preferem aqui, como foi denotado, vou botar aqui um pouquinho atrás, só para lembrar. Aqui. Essas derivadas parciais de segunda ordem que está aqui, se vocês lembram que está aqui, foi denotado com AIJ. O que vamos fazer aqui? AIJ. E isso aqui, por definição, seria a forma quadrática. Certo? Então, vejam que a diferencial de segunda ordem, na verdade, é uma forma quadrática. Certo? Como o ponto M0 é crítico, por hipótese, né? Vou voltar aqui à página anterior. Veja aqui. M0 é um ponto crítico. O que significa ser ponto crítico, né? Que as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, né? Por isso, vai seguir que a diferencial de primeira ordem vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque a diferencial de uma função é a combinação linear de todas as derivadas parciais de primeira ordem calculadas com ponto zero. Se todas as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, então, portanto, a diferencial também se anula. Certo? Veja aqui. Então, vamos a voltar aqui nossa fórmula que está aqui. Então, na fórmula, se x0 é ponto crítico, nessa fórmula que está aqui, o que vai acontecer? Que o diferencial de f de x vai ser igual a zero, né? Então, esse termo que está aqui já não existe mais. O que vamos a ter aqui? F de x menos f de x igual a 1 sobre 2 fatorial, diferencial de segunda ordem da função f calculada em x0. Esse resíduo esqueçam. Ele não vai desempenhar nenhum papel. Tá certo? Então, é importante esse sinal desse que está aqui. Tá certo? Conforme está aqui. Então, vamos lá. Então.
se a forma 0,2 é definida positivamente, agora vamos ao condicional, né? Se a forma quadrática, que está aqui, é definida positivamente, que equivale a dizer que a diferencial de segunda ordem, calculada no ponto, é maior que zero, é definida positivamente para qualquer diferencial de x, né? No nulo. Então, sigue o quê? Vamos a voltar aqui. Se a forma é definida positivamente, ou que é a mesma coisa que a segunda diferencial é maior que zero, então essa expressão que está aqui vai ser maior que zero, certo? Maior que zero. Ou seja, vai ser igual que f de x menos f de x0 é maior que zero. Ou seja, f de x vai ser maior que f de x0. E isso aí não é a definição de mínimo. Certo? Então, f de x é maior que f de x0, né? Na vizinhança, obviamente, do ponto M0. É vizinhança, estamos falando de vizinhança de um ponto local, né? Por isso esse mínimo local, né? O R2, como eu dizia, ele não influencia no sinal da diferença que está aqui, da diferença desse que está aqui, né? Portanto, concluímos que M0 é ponto de mínimo local. Tudo certo? Analogamente, se a forma quadrática está aqui, vou voltar para vocês verem, né? Essa forma quadrática aqui é definida negativamente, mas a forma quadrática é a mesma coisa que a diferencial de segunda ordem, calculada em... Se ela é definida negativamente, para qualquer diferencial de x diferente de zero, né? Então, nós temos essa expressão que está aqui. E isso aqui equivale à definição de que x0 é ponto de máximo local. Tudo certo? Então, assim, provamos o teorema. Então, o teorema não é difícil. Então, o importante é saber usar esse teorema. Certo? Obviamente, aqui vamos, antes de ver alguns exemplos, né? Vamos a ver uma observação aqui. Se a forma quadrática 0,2, aquela que eu acabei de mostrar, né? Não está definida nem positiva nem negativamente, certo? Que significa que é nula, por exemplo, né? Então, x0 não é ponto de extremo. E isso aqui também tem a ver com a segunda derivada de uma função real. Se a segunda derivada é igual a zero no ponto crítico, né? Significa que x0 não é ponto de máximo nem de mínimo. Como que chama esse ponto? Se chama ponto de inflexão. Não? Ou seja, se você tem aqui uma curva contínua classe C2, no ponto você traça uma tangente a esse ponto aí. O que significa? Significa que essa tangente vai dividir a curva em duas, né? De um lado você vai ter que a função é côncava para cima, do outro vai ser côncava para baixo, ou vice-versa. Côncava para baixo em um e côncava para cima. Certo? Esse é um ponto de inflexão. Vocês devem ter visto isso no cálculo 1. Tudo certo? Então, aqui é a mesma coisa. Se a forma quadrática não é positiva nem negativa, então o ponto x0 não é ponto de extremo. Tudo certo? Veja, aqui só vamos a transferir todos os resultados que nós fizemos aqui, veja aqui. Nós fizemos esse resultado aqui para uma função de n variáveis. Certo? Então, nós vamos a transferir, simplesmente vamos a adequar esse resultado para uma função de duas variáveis, que geralmente se estuda no curso de cálculo 2. Encontrar o máximo e mínimo para uma função de duas variáveis. De três variáveis é muito complicado, de quatro ainda mais, né? Mas geralmente de duas, praticamente em todos os livros você encontra exercícios e exemplos. Encontrar o máximo é o mínimo de uma função de duas variáveis. O que vamos fazer então? Veja, mas a teoria aqui foi feita para uma função de n variáveis. Certo? Então vamos a transferir para duas variáveis. Certo? Então vamos ver aqui. Vamos lembrar, não? Nós dizemos uma condição necessária para a existência do extremo comum é o que? É você resolver o sistema composto pelas derivadas parciais de primeira ordem, né? Tá certo? E, além do mais, tem que considerar os pontos onde as derivadas parciais não existem. Pode acontecer, né, que uma função tem uma cara bem complicada e a derivada parcial, por exemplo, em algum ponto, ela não existe.
Por exemplo, vamos supor aqui, você encontrar a derivada parcial de uma função que seja igual a 1 sobre x mais 5, por exemplo. Tá certo? Essa derivada parcial não existe quando x é igual a menos 5. No entanto, esse menos 5 também é candidato a ser ponto de máximo ou de mínimo. Então, veja aqui. Os candidatos para ser pontos de máximo ou mínimo são os pontos críticos, são esses pontos que estão aqui, né? Onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, e os pontos onde as derivadas não existem ou não estão bem definidas. Tá certo? Eu falo candidatos. Não é obrigatoriamente que nesses pontos vai atingir máximo ou mínimo, são os candidatos pelos quais você vai começar a procurar os máximos e mínimos, os pontos de máximo e mínimo, certo? É uma condição necessária, né? E aqui nós vimos um exemplo da aula passada, na verdade, aula retrasada, né? Só que vou lembrar aqui, né? Por exemplo. Aqui tem uma função de duas variáveis, que é dado por essa expressão que está aqui, né? Na verdade, aqui é um polinômio de duas variáveis, está vendo aqui? Ele é uma combinação de potências de x até ordem 2, né? Potência 2, e de y também, potência até 2, né? Aqui tem a primeira potência 1, aqui potência 2, assim, né? Uma combinação delas. Então, essa função aqui, praticamente, ele está definida em todo o R2, não tem nenhum problema tem. E aqui, então, o que fizemos aqui? Encontramos os pontos críticos, não é? Derivadas parciais, com relação a x, está aqui. Esse aqui está aqui, então x mais 4. E para encontrar o ponto crítico, vamos igualar a 0. Certo? E aqui, derivada parcial com relação a y, vai dar quanto? 8y mais 8. Encontrando o ponto crítico igual a 0. Então, essas equações aqui, veja que independem uma da outra. Não depende da primeira, não depende da segunda, nem a segunda da primeira. Certo? Isso aqui é um sistema de equações que se chama desacopladas, né? Não tem a ver, a primeira não, para resolver a primeira não tem nada a ver com a segunda. Independente. Aqui é fácil ver, bom, x igual a ser igual a menos 2, y vai ser igual a menos 1. Certo? E esse é o único ponto crítico. Não tem mais ponto crítico. Tá certo? É o único ponto crítico. Calculando o valor de f nesse ponto, nós temos que f de calculado menos 2 menos 1 vai ser igual a 1. Aqui nós estamos cegos. Esse 1 será que é o valor máximo, mínimo? Veja que a condição necessária, ele não diz se é máximo ou mínimo. Ele diz que é candidato. Cabe a você, se você não sabe ainda a condição suficiente, dar um jeito para saber se é ponto de máximo ou de mínimo, né? Então, o que fazemos aqui? Nós vamos a reescrever esse polinômio de duas variáveis, né? Da seguinte forma, vamos a juntar as expressões que tem só x, né? Conta aqui, ó. Olha aqui, junta. Quando você desenvolve esse binômio quadrático aqui, vai ser o que? X ao quadrado nós temos, mais o dobro, 4x também temos, e aí vai aparecer 4, vai aparecer, porque 2 ao quadrado é 4. Vamos a guardar, temos 4, né? Então, na verdade, nós temos que tirar esse 4. Então, aqui vamos a colocar menos, eu não coloquei aqui, mas está sonando. Aqui seria x mais 2 ao quadrado menos 4 vai ser igual a x quadrado mais 4x, que está aqui. Certo? Agora, a vez desses camaradas que está aqui. 4y quadrado mais 8y. Que posso escrever dessa forma que está aqui. E aqui também eu tenho menos 4 que tenho que subtrair. Então, aqui subtrair aqui menos 4 e aqui menos 4. Mais 9 dá 1. Tá certo? E aqui que eu observo aqui. As expressões que estão em parênteses, as duas estão elevadas ao quadrado. Tá certo? Aqui está elevada ao quadrado. A segunda está elevada ao quadrado e ainda está multiplicando por número 4. Então, de nenhuma forma, essas expressões que estão aqui no parênteses são negativas. O mínimo que pode acontecer é que elas se anulem. A primeira parêntese se anula quando x é igual a menos 2 e o segundo parêntese se anula quando y é igual a menos 1. Certo? Portanto, o que dizemos aqui? Que essa expressão toda que está aqui, ele vai ser maior ou igual a 1. Certo? Quando que é igual a 1? Quando x é igual a menos 2 e y é igual a menos 1. Para outros valores diferentes de x igual a menos 2 e y igual a menos 1, a expressão sempre vai ser maior que 1. Tudo certo? Então, se vocês observam aqui, isso aqui é uma definição de máximo e mínimo local. Na verdade, isso aqui seria de mínimo local. E aqui, na verdade, não seria mínimo local, seria mínimo absoluto. Por quê? Porque aqui é para todo x diferente de menos 2 e para todo y diferente de menos 1. Ou seja, para todo ponto diferente do ponto menos 2, vírgula, menos 1. Então, seria um ponto de mínimo absoluto.
certo? E assim, dessa forma, foi fácil dizer que esse ponto crítico é ponto de mínimo absoluto, mas não, nem sempre é fácil esse aqui. Certo? E o gráfico, como vocês já viram na aula, aqui. E aqui é fácil ver que esse ponto aqui é ponto de mínimo absoluto. Se você pegar outro ponto que está aqui, o valor nesse ponto vai ser maior que 1, né? Vai ser maior que 1. Certo? Tá, então vejamos agora, né? Agora vamos anunciar o mesmo teorema para a função de n variáveis, agora com relação à função de duas variáveis, só para ver qual vai ser a cara, né? E com isso vamos estabelecer, então, a condição suficiente, certo? Aqui eu tenho a função de classe C3. Por que de classe C3, né? Porque me interessa as derivadas de parciais de ordem 6 e classe C3 por causa do resto, certo? Então, veja aqui. Nós temos aqui a I J, são as derivadas parciais de segunda ordem com relação a Y e J, né? Só que lembrando que agora vai ser de duas variáveis, né? Então vai ser x1 ou x2. Vamos dizer aqui, x1 e x2. E também observamos que a IJ é igual a JI. Vamos a conhecer a forma quadrática, que está aqui, né? Tá como foi feito aqui no teorema. E decimos de novo aqui, né? Se M0 ou x0 é ponto crítico da função f de x, então, se a forma quadrática é positivamente definida, seja que o ponto M0 é ponto de mínimo local. Se a forma quadrática f de x1, x2 é definida negativamente, seja que o ponto M0 é ponto de máximo local. Isso aí já sabemos. Estamos escrevendo o teorema para o caso de duas variáveis. Mas agora queremos saber que tem relação, por exemplo, aquele teorema de Silvestre que nós introduzimos nas primeiras slides, nos primeiros slides, né? Com essa forma quadrática, o fato de ser positivamente definido ou negativamente definido. Então, vamos ver agora. Está tudo certinho aqui, né? Aqui, veja aqui tem a forma quadrática φ de x1, x2, que seria, na verdade, a segunda diferencial de f em x. Certo? Então, a segunda diferencial que está aqui, nós vamos definir da seguinte forma que está aqui. Aqui a transposta da diferencial. A diferencial está aqui, né? E aqui tem a matriz A, nesse caso aqui, né? Vejam bem que a matriz A, todas as entradas são as derivadas parciais de segunda ordem. Na primeira linha, então, primeiro derivamos com relação a x1, aí depois derivamos com relação a x1 e a outra com relação a x2. Tá aqui. Na segunda linha, primeiro derivamos com relação a x2, depois com relação a x1. E esse elemento que está aqui, deriva novamente com relação a x2. Tá certo? E é, obviamente, como é simétrica, por quê? Por que é simétrica? Porque o elemento que seria aqui seria A12, seria esse, é igual ao elemento A21. Seria que está aqui, né? Certo? Então, esse aqui seria a diferencial ou nossa forma quadrática. Perfeito, né? Aqui vamos escrever mais detalhadamente em forma de multiplicação, né? Veja, aqui eu estou escrevendo a transposta. Aqui tem transposta de diferencial de x. A diferencial de x é o quê? É um vetor ou uma matriz, vamos dizer, uma matriz 2 por 1, tá certo? Duas linhas, uma coluna. Então, a transposta vai ser 1 por 2, tal como está aqui. Aqui seria 1 por 2. Uma linha e duas colunas. Aqui tem a matriz A. E aqui nós temos a diferencial, né? Que é um vetor 2 por 1. E aqui, obviamente, aqui tem que ver a regra de multiplicação de matrizes, né? Então, aqui, veja aqui. Vamos multiplicar uma matriz aqui. 1 por 2, vezes uma matriz 2 por 2, e depois multiplicamos por uma matriz 2 por 1. Tá certo? O resultado vai ser um número. E após fazer essa multiplicação de matriz, nós vamos ter essa expressão que está aqui. Como já sabemos, é a diferencial de segunda ordem. Certo? Como o ponto M0 é crítico, significa que a diferencial, já sabemos que é igual a zero. Então, nós temos essa expressão que está aqui, que também já sabemos. Já vimos do teorema anterior. Estamos readequando só para o caso de função de duas variáveis. Então, vejamos aqui, né? Se a fórmula 0,3, qual que é 0,3, né? 0,3 é essa que está aqui. 0,3, né? Esse.
Essa aqui. Eu notei 03 um pouco atrás, mas essa é a mesma que essa que está aqui. Então, se a forma quadrática aqui é positivamente definida, significa que a diferencial de segunda ordem da função f calculada em x0 também é maior que zero, né? Então, se a forma quadrática 03 é definida positivamente para qualquer diferencial de x diferente do vetor nulo, né? Aqui. Sigue, então, que a segunda diferencial no ponto f de x0 é maior que zero, né? Ou, pelo critério de Silvestre. O que significa isso, né? Pelo critério de Silvestre, que é importante saber a matriz, né? Veja aqui, a matriz, né? O que diz a matriz aqui? Matriz seria aqui o menor, aqui seria 2 por 2, né? Primeiro aqui o menor da primeira, o D1. O que diz, o que é D1? D1 é o primeiro elemento, veja aqui. Aqui. D1 seria o primeiro elemento que está aqui. Seria esse aqui, né? Ou esse que está aqui. Certo? Porque aqui você tem aqui você teria uma matriz 1 por 1. Aqui. Aqui também você tem uma matriz 1 por 1. Esse aqui. Tá certo? Então, pelo critério de Silvestre dizia, se a forma quadrática é positivamente definida, significa que todos os menores são maiores que zero, né? Ou seja, todos os determinantes da matriz são maiores que zero, né? E essa matriz é 2 por 2, então tem dois tipos de menores. Ou da matriz 1 por 1 e da matriz 2 por 2. Por isso que diz aqui, tá aqui. Se é positivamente, significa que a primeira entrada é maior que zero, ou a quarta entrada é maior que zero. Tá certo? E, que mais? O determinante dessa matriz que está aqui, se você desenvolve, está aqui o desenvolvimento aqui. E ele tem que ser maior que zero. Tudo certo? Esse é o critério Silvestre, né? Veja que ele dava que os menores ou determinantes eram de todas as matrizes, né? De ordem menor que n ou igual a n, todas eram positivas, né? Maiores que zero. Quando temos isso aqui, então decimos então que a função atinge mínimo no ponto x0, né? O x0 tem duas componentes, x10 e x20. A vizinhança de m0, né? Tudo certo? Então, esse é o ponto de mínimo local. Tudo certo? Tá, então veja aqui. Então, já temos aqui. E agora aqui, se a forma quadrática aqui é definida negativamente, então, significa, ou significa se a segunda diferencial de f calculada no ponto x0 é negativa, então, pelo critério de Silvestre. O que quer dizer o critério de Silvestre? O primeiro menor, que seria D1, é negativo, não é? Não diz aqui? Então, a primeira entrada é negativa ou a quarta entrada é negativa. E depois, que dizia aqui? Dizia que o determinante do segundo menor. Que, por acaso, o determinante do segundo menor já é o determinante da matriz toda, né? Porque é a matriz 2 por 2. O primeiro seria D1, quando tem uma entrada só. E o determinante 2 por 2 seria toda a matriz. Então, esse determinante que está aqui tem que ser maior que zero. Tudo certo? Veja que todas essas derivadas parciais estão calculadas no ponto crítico x0, né? Então, assim, nesse caso, decimos então que o ponto x0, com componentes x10 e x20, é ponto de máximo local. Tudo certo? Agora ficou mais claro? Tranquilo? Voltando agora. Observação que vamos fazer aqui, né? Como eu dizia aqui, se esse aqui seria o determinante 2 por 2, né? Esse aqui. Se o determinante da matriz 2 por 2 é igual a zero, temos um caso indeterminado. Pode ter extremo ou não pode ter extremo. Tá certo? Nesse ponto aqui, a gente precisa uma análise complementar. Pode acontecer que a função tenha máximo ou tenha mínimo, né? Tá, aqui tem um exemplo. Por exemplo, vocês veem a função, o caso real. F de x y igual a x ao quadrado, por exemplo.
x ao quadrado, com parábola, né? Primeira derivada, 2x. Essa derivada se anula no ponto zero, tá certo? Zero é ponto crítico. Pega a segunda derivada vai ser igual a 2, tá certo? 2. 2 é maior que... A segunda derivada é 2. E 2 é maior que 0 para qualquer x. Independentemente do ponto crítico zero, né? 2. Maior que 0. Então, a função atinge mínimo em 0. O que corresponde, se você faz a parábola, o gráfico, né? Da função y igual a x ao quadrado, que é a parábola, de fato, vamos verificar que é aqui. Mas agora pega a função y igual a x4. Y igual a x4. Tá certo? Ele também é uma parábola, só que não é parábola, tá? Só que ele está mais colada para hoje das ordenadas, o gráfico dela, né? Pega a primeira derivada, vai ser igual a 4x ao cubo. Essa derivada se anula quando x é igual a 0. Concorda? Pega a segunda derivada. A segunda derivada vai ser quanto? Tem 4 vezes 3, 12. 12x ao quadrado, não é? A segunda derivada é 12x ao quadrado. Se você calcula a segunda derivada no ponto crítico, a segunda derivada vai ser igual a 0. Tá certo? Se é 0, aí você não sabe se é ponto de máximo e mínimo, mas quando você faz, então, de fato, essa função atinge mínimo em 0. Se você faz o gráfico e construi, a função é mínimo. Mas, no entanto, pode acontecer, o que eu quero dizer? Pode acontecer o quê? Se a segunda derivada é igual a 0, pode acontecer que a função tenha máximo ou mínimo. Como no caso, por exemplo, que eu disse para vocês aí, né? Que a função f de x igual a x4, ele tem mínimo. Mas, no entanto, a segunda derivada, no ponto crítico, é igual a 0. Ou pode acontecer também que a segunda derivada seja positiva ou negativa na vizinhança desse ponto. Por exemplo, se vocês pegam a função y igual a x3. Tá certo? Assim por diante. Vamos ver aqui. Aqui também é a mesma coisa aqui. Se o determinante da matriz simétrica é igual a 0, pode acontecer que esse ponto x0 seja ponto de extremo ou não. Aí precisa uma análise complementar. No entanto, se o determinante da matriz simétrica é menor que 0, a função não possui pontos de extremo. Aliás, o ponto x10, x20 não é ponto de extremo. Certo? Tudo certo? Agora vamos fazer um resumo aqui vamos a resumir para já poder aplicar para exemplos concretos. Vamos resumir então a condição suficiente para a existência de extremo de uma função de duas variáveis, né? Obtido no teorema anterior. Veja aqui, seja f uma função definida num domínio contendo o ponto M0, certo? Onde as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas junto com as derivadas parciais de terceira ordem. Suponhamos que M0 seja um ponto crítico. Ou seja, as derivadas parciais de f com relação a x e y são iguais a 0, né? Então, f atinge o quê? Máximo se... Veja, eu estou introduzindo aqui uma anotação. Delta de x0, y0. Para indicar que isso aqui vai ser esse determinante que está aqui, essa expressão aqui. Tá certo? Aquele que nós calculamos aqui, determinante da matriz quadrada formada pelas derivadas parciais de segunda ordem, calculada no ponto x0 e y0. Tá certo? Então, doravante, nos exemplos, para não carregar essa notação toda que está aqui, que seria o que? Veja aqui. É a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x, calculado no ponto x0 e y0, vezes a derivada parcial de segunda ordem de f, com relação a y, calculado no ponto x0, menos, na verdade, aqui seria o quadrado, que aqui faltou o quadrado, aqui eu esqueci. Aqui seria o quadrado, aqui. Vezes a derivada segunda de f, com relação a x e y, calculado no ponto x0 e y, maior que 0. Vamos ver aqui, aqui eu esqueci de colocar, aqui na verdade é quadrado, aqui. Tá certo? Por que quadrado? Volta aqui. Vendo aqui, é menos ao quadrado. É fácil ver aqui, veja aqui. O determinante, como se calcula o determinante? É x, né? Você multiplica essa entrada aqui com essa entrada que está aqui. E menos, vou apagar aqui para não atrapalhar.
menos essa entrada que está aqui, essa com essa. Só que essas entradas são iguais, depois que fica ao quadrado, tá vendo aqui? Ao quadrado. Então, na hora de fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, aí eu esqueci de fazer, não sei por que apaguei. Tá bom? Botando aqui. Então, aqui é ao quadrado, na verdade, tá certo aqui? Então esses 4 que estão aqui são ao quadrado. Tá bom? Então, o ponto x0, y0 é ponto de máximo? Sim. Primeiro calcula aqui esse determinante, que vamos a denotar com delta x0, y0. Lembrando que aqui está elevado ao quadrado, né? É maior que zero. E a segunda derivada parcial de f com relação a x, calculada em x, é menor que zero. Ou esse camarada que está aqui também é menor que zero. Tudo certo? É ponto de mínimo, sim. De novo, você tem aqui o famoso delta que está aqui. É maior que zero. E a derivada... Aqui tem que ser menor que zero. Aqui é mínimo, né? Maior que zero. Ah, não, tá certo. Aqui é maior que zero. E aqui é maior que zero. Aqui era menor que zero. Tá certo? Isso. Perfeito. Então, e aqui, o terceiro, né? Se aquele delta x0, que está aqui, é igual a zero, nada podemos afirmar. O que significa isso? Porque pode acontecer que seja ponto de máximo, ponto de mínimo, ou não seja nenhum nem outro. E, por fim, se esse delta x0 é menor que zero, o ponto M0 não é ponto de extremo. Então, aí você vai parar, por exemplo, x0, y0 não é ponto de extremo de nenhuma forma. Tudo certo? Então, agora vamos a ver alguns exemplos. Tá certo? Vamos começar com o primeiro, né? Vamos encontrar os valores máximos e o mínimo da função que está aqui. Essa função que está aqui. Essa função que está aqui, ele também é um polinômio de segunda ordem, né? É de duas variáveis. Veja que contém aqui. Contém todas as potências de x, todas as potências de y até a ordem 2 e uma combinação delas, né? O produto x e y. Então, primeiro vamos encontrar os pontos críticos. Primeira coisa que vocês têm que fazer é como se fosse fecha olho. Qual é a primeira regra? Primeiro vamos a escolher os pontos, encontrar os pontos críticos. E como encontra os pontos críticos? Encontra as derivadas parciais com relação a x, com relação a y, igual a zero. E resolve esse sistema. Como está aqui. A derivada parcial com relação a x é essa expressão que está aqui. E para encontrar um ponto crítico, igual a zero. Aqui, derivada parcial de f com relação a y, aqui, é igual a zero. Então, aqui temos aqui, onde encontramos o quê? Que x0 e y0 é o único ponto crítico. Esse aqui não detalhei porque é fácil resolver isso aqui, né? Esse é o único ponto crítico. Tá certo? Aí estamos, por exemplo, se não soubéssemos os critérios de suficiência, né? Estaríamos às cegas, teríamos que de alguma forma trabalhar, mas não é o caso. Agora vamos a calcular as derivadas parciais da função f. Derivadas parciais de ordem 2. Vejamos aqui, né? Aqui. Veja que nós calculamos aqui a derivada parcial de f com relação a x. Primeira derivada parcial. Agora, a partir daqui, vamos a calcular a derivada parcial dessa derivada parcial que está aqui com relação a x. Ou seja, a segunda derivada parcial de f com relação a x. Ou seja, vamos a derivar de novo com relação a x. Que na verdade seria aqui 2. O que está aqui. Certo? Esse aqui seria a segunda derivada parcial de f com relação a x. Duas vezes, obviamente, com relação a x, né? E também, a partir daqui, a gente pode encontrar a segunda derivada parcial de f com relação a y. Ou seja, já tem a derivada parcial de f com relação a x, agora deriva com relação a y. Que na verdade vai ser igual a quanto? Vai ser a 1, né? A 1 está aqui. Certo? Esse aqui. E por fim, aqui na segunda, você pode calcular a segunda derivada parcial de f com relação a y. Já tem uma vez, então calcula mais uma vez, que vai ser 2. 2, né? Que está aqui. Certo? Tá, então calculamos. Veja que as segundas derivadas parciais são constantes, elas independem do ponto crítico. Seja qualquer ponto, a derivada parcial da segunda ordem, com relação a x, sempre vai ser igual a 2. A segunda derivada parcial de f com relação a y, sempre vai ser 2. E a segunda derivada parcial de f com relação a x e y, sempre vai ser igual a 1. Ou seja, independe de qualquer ponto que você calcule,
ela sempre vai ser constante. Elas vão ser constantes. Tudo certo? Agora, o que diz o critério, né? Vamos voltar aqui só para vocês observarem aqui. Nós já encontramos um ponto crítico. Agora, o critério, vamos analisar o sinal desse delta que está aqui, né? O sinal desse delta. Que, na verdade, seria essa expressão que está aqui, né? Só que isso aqui vai levar ao quadrado, né? Vamos lá. Nós temos aqui, então, a derivadas parciais de f com relação a x duas vezes, no ponto 10 sempre vai dar 2. Está vendo como eu disse aqui? As derivadas parciais são constantes, né? Um minutinho, tem alguém perguntando. O que foi, Amado? Pode fazer isso? Sim, estou fazendo já. Vamos lá. Então, tá certo? São constantes. Então, vamos calcular o delta de 1, 0. O delta de 1, 0, como se calcula? Você tem a derivada parcial de segunda ordem com relação a x no ponto 1, 0, igual a 2, tá certo? Multiplica com a derivada parcial, multiplica com essa expressão que está aqui. Isso. Quando você multiplica, vai ficar 2 vezes 2, vai ser 4. Menos o quadrado da derivada parcial de f com relação a x, y, que dá 1. 1 ao quadrado, 1. Então, 4 menos 1, 3. Então, portanto, o delta de 1, 0 vai ser maior que 0. Tá certo? Então, o que significa isso? Significa, então, o ponto 1, 0, ele pode ser máximo ou mínimo. Vamos ver que ponto é. Então, agora vamos a observar. Como as derivadas parciais de segunda ordem de f com relação a x no ponto 1, 0, tanto com relação a x é igual a 2 maior que 0, como a segunda derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0 é igual a 2, ambos são positivos, né? Então, significa que a segunda diferencial tem sinal positivo, tá certo? Ou a segunda forma quadrática é positivamente definido. E isso o que significa, então? Significa que o ponto 1, 0 é ponto de mínimo. Vamos voltar ao critério para vocês verem, né? Aqui. Aqui vejam que esse delta que vamos encontrar é maior que 0. E as duas derivadas parciais, tanto com relação a x com relação a y, as duas são positivas. Por isso decimos, então, que o ponto x0 e y0, que no nosso caso era 1, 0, né? Deixa eu ver. 1, 0. Isso, 1, 0 é ponto de mínimo. E agora vamos calcular esse ponto de mínimo, né? Esse ponto de mínimo, ou mínimo da função f de x local, vai ser igual a f de 1, 0. Como podem ver, não tem mais pontos críticos, né? Provavelmente, se não tem mais, esse mínimo vai ser mínimo absoluto. Vamos ver. Eu não fiz o gráfico, mas com o gráfico dá para fazer. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Se na derivada parcial de segunda ordem para x for positivo, y negativo, é como se é máximo ou mínimo. Basta uma delas só, basta uma delas. O, por isso que fala o. Tudo bom, João? Basta uma delas. Tá, então vamos lá, então. Agora sim, né? Vamos para o próximo exemplo. Vamos encontrar os valores máximos e o mínimo da função. Veja que a função aqui é 8 sobre x, mais x sobre y, mais y, não? Para todo x maior que 0, y maior que 0. Obviamente aqui a restrição é bem-vinda, porque o x e o y não podem ser 0, né? Não faz parte do domínio. Então, na verdade, o domínio seria todo R2, exceto a origem, né? X, y. X não pode ser 0, y não pode ser 0. Na verdade, não a origem, porque seria os eixos coordenados, né? Por exemplo, se você pega pontos que estão no eixo das abscissas, ali o y vai ser 0. Então, tem que excluir o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Tá, mas aqui facilita o nosso trabalho. Aqui fala para x maior que 0, y maior que 0. Então, aí não temos nenhum problema com a função. Primeiro passo, de novo, encontramos os pontos críticos. Para isso, derivadas parciais de primeira ordem, igualamos a 0. Derivadas parciais com relação a x e y está aqui. Obviamente, aqui parece que é um pouquinho complicado a coisa, né? Eu vou descompartilhar aqui e vou abrir compartilhar a lousa virtual.
Um minutinho. Só um minutinho. Fechamos aqui. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Tudo certo? Então vamos lá, então vamos acá. Nós tínhamos aqui derivada parcial. Derivada parcial com relação a x era igual aqui. Derivada parcial com relação a y. Vamos ver como que era a derivada parcial aqui. Lembrando aqui. É menos 8x ao quadrado mais um y. É menos 8x ao quadrado mais 1 sobre y igual a 0. Mais 1 sobre y igual a 0. E a segunda, menos x, y ao quadrado mais 1. É menos x, y ao quadrado mais 1 igual a 0, né? Certo? Vamos escrever aqui, então. Então, os pontos críticos vão sair daqui. Então, veja, da equação 1, é fácil escrever da seguinte forma, né? Então, vai ser fácil escrever x vai ser igual a y ao quadrado. Né? Da primeira. Isso significa que se encontrei y, encontro x. Tá bom? Então, agora eu vou substituir isso na primeira equação. O que vai ficar aqui? Vai ficar menos 8 sobre x ao quadrado. X é igual a y. Aqui vai ficar y4. Aí dá a impressão que estou complicando mais, né? De fato, estou complicando um pouquinho mais, mas parece. Aqui tem 1 sobre y igual a 0, né? Isso, x igual a y ao quadrado. Tá certo aqui. Y ao quadrado, né? Tá, então veja aqui. Isso aqui, vamos colocar aqui um y em evidência. Aqui vai ficar 1 sobre y, assim, né? 1 sobre y. Quando eu coloco em evidência, aqui vai ficar menos 8 sobre y ao cubo. E aqui ficou mais 1, igual a 0. Vamos a descer um pouquinho. Então, obviamente, esse aqui não vai ser 0, de jeito nenhum. Aqui, para começar, y é maior que 0 por hipótese, então a única coisa de dar 0 é esse que está aparecendo aqui daqui. Então, vai ficar menos 8 sobre y ao cubo mais 1 igual a 0, né? Ou, se vocês preferem, vai ficar aqui assim, 8 igual a y ao cubo. Certo? Sigue daqui, então, que y vai ser igual a 2. Portanto, o x era o que? Y ao quadrado, então vai ficar 4 aqui. X igual a 4. Então, o ponto em questão vai ser 2, 4. Certo? Único ponto crítico. E agora vamos a voltar para o slide. Só essa explicaçãozinha aqui, né? Tá, voltando aqui, né? Estão visualizando o PDF? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Tá certo? Então encontramos o ponto crítico, né? O ponto crítico era a abscissa 4 y2, como eu disse aqui, né? E agora vamos a calcular as derivadas parciais da função, as segundas derivadas parciais, né? Veja que nós temos já a primeira derivada parcial com relação a x e temos aqui a segunda derivada parcial com relação a y. Então, calculando aqui, temos a segunda derivada com relação a x, vai dar isso aqui. Na verdade, vai ser
Esse x que está aqui é multiplicação, tá certo? Aqui seria 2 vezes 8, na verdade, né? Poderia ter escrito 16. Sobre x ao cubo, tá certo? Isso aqui não é a variável x, não, é a multiplicação, né? E aqui a segunda derivada de f com relação a y vai ser 2x sobre y ao cubo. E aqui eu tenho a segunda derivada parcial de f com relação a x e y, é menos 1y ao quadrado. Tudo certo? Temos aqui agora vamos a calcular o valor dessas segundas diferenciais, dessas segundas derivadas parciais de segunda ordem, no ponto 4 e 2. Tá certo? Por exemplo, a segunda diferencial de f, segunda derivada parcial, não diferencial, segunda derivada parcial de f com relação a x no ponto 4 e 2, vamos ver aqui vai ser igual, né? O x vai ser 4. 4 vezes 4 vezes 4, né? Então vai dar 1/4. Vai dar 1/4, tá certo aqui? A mesma coisa quando calcula a segunda derivada parcial de f com relação a y no ponto 4 e 2. Aqui vai dar 4, aqui vai ser 8 no numerador. E aqui vai dar 8. Então, a segunda derivada parcial de f com relação a y no ponto 4 e 2 vai ser igual a 1. Certo? Está aqui. E vamos a calcular a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x e y no ponto 4 e 2. Aqui subtrai. Aqui 4 vai ser 4. Ou aqui é 2, né? 2 igual ao 4, vai dar menos 1/4. Certo? Está aqui. E agora vamos a calcular o delta no ponto 4 e 2. O que era o delta, né? Você multiplicava essa expressão que tem, multiplicava com esse. Que por acaso vai ser 1/4 vezes 1, dá 1/4. Não é assim? 1/4 aqui dá, isso, 1/4. Menos o quadrado dessa expressão que está aqui. Só que quando leva ao quadrado que está aqui, isso aqui vai ser 16, 1 sobre 16. Então, 1/4 é maior que 1 sobre 16, certo? Porque vai ficar aqui 1/4 menos 1 sobre 16, que na verdade seria 3/16. Maior que 0. Tudo certo? E observamos que, o que observamos aqui? Que as segundas derivadas parciais de f, tanto com relação a x como com relação a y, as duas são positivas quando calculadas no ponto 4 e 2. O que significa isso? Então, significa que o ponto 4 e 2 é o ponto de mínimo. E agora calculamos esse valor mínimo, né? O valor mínimo que está aqui seria atingido no ponto F42. Portanto, seria 6, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Esse exemplo. Obviamente, o professor escolhe o exemplo mais fácil, né? E deixa os alunos nas listas, né? O mais difícil. Sempre foi assim. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Vejam aqui o próximo exemplo. Vamos encontrar os valores máximos e o mínimo da função f, né? A função aqui está aqui. Vejam aqui, ele também é uma função tranquila, que não tem nenhum problema, né? Está definida para todo o R2. Certo? Aqui encontramos os pontos críticos novamente. Derivadas parciais de primeira ordem, igual a 0, iguais a 0, né? E aqui vamos encontrar aqui os pontos críticos. Então, vamos fazer isso aqui na lousa, para ver, porque aqui eu já coloquei os pontos críticos aqui, né? Vamos ver quais são esses pontos críticos. Então, vejam aqui. Eu vou de novo a descompartilhar essa expressão que está aqui. Vamos usar a lousa virtual, tá bom? Para encontrar os pontos críticos. Isso aí, se vocês preferem, ou não sei se vocês querem calcular sozinhos, mas eu vou fazer rapidinho aqui. Vamos a descompartilhar isso aqui. E vamos a compartilhar a lousa. Certo? Veja aqui, então vamos escrever aqui, então. A derivada parcial aqui de f com relação a x é igual. A derivada parcial de f com relação a y é igual. Vejamos aí. É o que? A derivada com relação a x é 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 15. É 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 15 igual a 0. E agora a derivada parcial com relação a y. 6xy menos 12.
6, x, y menos 12 igual a 0, né? Obviamente, mais fácil está trabalhar com a segunda equação, né? Aqui, veja que os dois são múltiplos de 6, depois eu cancelar, né? Então, aqui vai ficar assim, x, y igual a menos 2. Então, eu posso colocar esse 2 aqui. Certo? Eu cancelei por 6 e transferi esse 2 aqui para a parte direita. E aqui, obviamente, também vamos a supor que x e y são diferentes de 0, né? Aqui pode escrever da seguinte forma, por exemplo. Tanto y como x. Vamos colocar x, por exemplo. X vai ser igual a 1, a 2 sobre y. Certo? Aqui, o y diferente de 0. E agora vamos a substituir esse valor aqui na primeira equação. Certo? Então, na primeira, o que vai ficar aqui? Vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. 12 y ao quadrado, certo? Mais 3y ao quadrado menos 15. Puxa, vai ficar uma equação biquadrada, né? É mais complicado, mas vamos aqui. Aqui ficou 12 mais 3y ao quadrado menos 15y ao quadrado igual a 0, né? E aqui observamos que... Não, aqui 4, e 4. Está vendo como se comete erros rapidinho, né? Aqui observamos que todos os coeficientes aqui são múltiplos de 3. Então, vamos a cancelar por 3. Aqui vai ficar 4 mais y 4 menos... E aqui vai ficar quanto? 5, né? 5y ao quadrado igual a 0. E aqui eu vou fazer uma coisa, eu vou multiplicar tudo por menos. Então vai ficar assim, 5, não precisa multiplicar tudo por menos aqui. Deixa eu apagar aqui. Um minutinho. Tá, então vamos fazer aqui. Só vamos ordenar aqui. Aqui vai ficar... aqui vai ficar aqui, y4 menos 5y ao quadrado mais 4 igual a 0. Aqui você pode usar a fórmula de Bhaskara para y ao quadrado, para mudança de variável, mas vamos fazer direto aqui. Como você decompõe isso aqui? Em dois parênteses, assim, que aprendi na escola faz tempo, não lembro, né? Aqui vou decompor aqui y elevado a 4 em 2, aqui seria y ao quadrado. E aqui os sinais. O primeiro termo tem um sinal negativo e o primeiro aqui menos com mais também dá negativo. E aqui vou decompor o 4 em dois fatores, tal que a diferença seja menos 5 e o produto seja 4. Obviamente aqui vai ser fácil escrever 4 e 1. Tá certo? Porque menos 4 e menos 1 é menos 5 e menos 4 vezes menos 1 dá 4. Então o que significa isso aqui? Essa expressão aqui é 0 e esse aqui é 0. Mas antes disso aqui, observamos que os dois parênteses são diferenças de quadrado, né? Então aqui vai ficar y mais 2, y menos 2, e aqui y mais 1 e y menos 1. Tá certo? Ficou assim. E é igual a 0. Então o que diz aqui? Do numerais, sabemos aqui, se dois numerais são iguais a 0, aliás, se o produto de dois numerais são iguais a 0, o que significa? Ao menos um deles é igual a 0, ou os dois são iguais a 0. Como aqui temos o produto de 4 fatores, então, ou um deles é igual a 0, ou os 4 são iguais a 0. Ou seja, significa que o y é igual a menos 2, o y é igual a 2, o y é igual a menos 1, vamos a descer um pouquinho, o y é igual a 1. Tá certo? Se y é igual a menos 2, a quanto é igual a x? Veja que o x é igual a 2 sobre y, né? Então, aqui nós temos o x vai ser igual a menos 1. Porque o x é igual a 2 sobre y. E aqui o x, nesse caso, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. E aqui vai ser quanto? O x vai ser igual a menos 2. E aqui o x vai ser igual a 2. Certo? Então, os pontos em questão, temos 4 pontos, né? Aqui o ponto vai ser igual a menos 1, menos 2. E aqui vai ser 1, 2,
E aqui, menos 2, menos 1. E aqui, 2, 1. São parecidos, né, simétricos? Então, temos 4 pontos críticos, conforme eu já escrevi diretamente ali, né? Então, explicado isso, vamos a voltar para os slides. Está faltando um pouquinho. Tudo certo, né? Então, aqui temos os 4 pontos críticos que nós encontramos aqui. E agora vamos a calcular as segundas derivadas parciais com relação a F. Está certo? Segundas derivadas parciais. Calculando as segundas derivadas parciais, nós temos essas expressões que está aqui. Qual o próximo passo, né? Nós queremos calcular as segundas derivadas parciais nos respectivos pontos, né? Porque nós temos 4 pontos, então vamos ter 4 casos. Vamos analisar caso a caso. O ponto P1, veja o ponto P2, P3 e P4. Vamos lá, então. Para o primeiro caso, para o ponto P1, né? O ponto P1 é o quê? Coordenadas 1 e 2, certo? A segunda derivada parcial com relação a x no ponto 2 vai ser igual a 6. A segunda derivada parcial com relação a y vai ser igual a 6, né? Veja que todos estão calculados no ponto 1 e 2. Aqui vamos a fazer, então, o delta 1, 2. Como se calcula? Multiplica esse camaradinho aqui com esse, né? Que vai dar 6 vezes 6, 36. Menos o quadrado desse camarada que está aqui. 12 ao quadrado é 144. Portanto, o discriminante é menor que zero. Discriminante não, esse é delta, né? O que significa quando o delta é menor que zero? Significa que P1 não é ponto de extremo. Tal como foi o critério, né? Que nós acabamos de... Então, esquecem do P1. P1 não é extremo. Agora no ponto P2. O P2 é o ponto que tem componentes 2 e 1. Aqui calcula as derivadas parciais nesses pontos e vai como se calcular o delta de 2, 1. 12 vezes 12, 144. Aqui, né? Menos 6 ao quadrado. Obviamente o que interessa é o sinal, não o valor, né? Tá, maior que zero. Então, P2 é um candidato a ser ponto de máximo mínimo. Vamos ver se é. Como as derivadas parciais de segunda ordem, tanto com relação a x como com relação a y, são positivas, né? Tá vendo aqui? Então, P2 ponto de mínimo. E esse valor mínimo vai ser F calculado no ponto 2, 1, igual a menos 28. Perfeito? Tá, P2. Agora, o ponto P3. O ponto P3 é o ponto com coordenadas menos 2 e menos 1. Calculamos as derivadas parciais nesses pontos, tá aqui. E agora vamos a calcular o delta de menos 2, 1. Seria o produto aqui, seria de menos 12 vezes menos 12. Aqui daria positivo, 144. E aqui é menos a derivada segunda com relação a x, y elevado ao quadrado. Aqui daria 36, né? Então, 144 é maior que 36, portanto, é maior que zero. E aqui, que observamos aqui? Que as derivadas segundas, tanto com relação a x como com relação a y, né? Esse ponto são negativas, porque são menos 12. Então, vamos concluir que o ponto P3 é ponto de máximo. E esse valor máximo é 28. Tudo certo? E por último, vamos a calcular agora. Aqui. Vamos calcular no ponto P4. As derivadas parciais de segunda ordem nesse ponto que está aqui vai ser igual a menos 6, quando é com relação a x, menos 6 e 12. E aqui vamos a calcular o delta de menos 1 e menos 2. Fazendo essas contas aqui vai dar 36, porque aqui menos 6 vezes menos 6, 36. E menos o quadrado dessa derivada, que vai ser 144. Portanto, vai ser negativo. E então, decimos que é o ponto P4, que seria o ponto com coordenadas menos 1, menos 2, não é ponto de extremo. Então, só temos 2. Certo? E com esse exemplo, nós terminamos a videoaula.